Olá pessoal, vamos iniciando agora então a parte principal do nosso curso de instalação e manutenção de aquecedores a gás. Nós vamos começar o nosso treinamento falando dos tipos de aquecedores a gás, tipos e características de cada aquecedor. Tá? Quem entra para o ramo precisa saber, precisa conhecer, precisa entender os tipos de aquecedores que nós temos e principalmente os mais comuns, aqueles que técnicos consertam diariamente. O aquecedor mais utilizado hoje já é o aquecedor digital. Mas, vamos lá, vamos falar de todos os modelos de aquecedores a gás que temos no mercado. Aquecedor de passagem, ou também conhecido como aquecedor instantâneo, e que hoje é dividido em aquecedor mecânico e aquecedor digital. O outro modelo é o aquecedor de acumulação, que já vem caindo em desuso, está deixando de ser utilizado faz muitos anos, mas ainda encontramos no mercado. Esse especificamente não trataremos no nosso curso, mas quem tiver dúvida, qualquer pessoa, qualquer técnico do nosso treinamento que precise de ajuda e orientação com aquecedores de acumulação, por favor, faça contato comigo e eu ajudo, tá? Temos os aquecedores eletromecânicos ou mistos ou exaustão forçada, né? Que são os aquecedores com a máquina do aquecedor mecânico ou de tiragem natural, tá? Com o uso de uma ventoinha que é para expulsar a fumaça do ambiente, né? Vamos começar pelo aquecedor mecânico. O que é o aquecedor mecânico? É um aquecedor que não precisa, teoricamente, não precisa de nada elétrico para funcionar. Até uns anos eram produzidos no Brasil aquecedores com a chamada chama piloto, conhecida chama piloto, que era um foguinho que se ligava manualmente e ficava lá aguardando a passagem de água no aquecedor para que a chama principal acontecesse e aquecesse a água. Estes não são mais produzidos, tá? Então hoje nós temos aquecedores com acionamento eletrônico, mas o acionamento é da faísca e abertura de gás, né? A criação da chama. Porém o funcionamento dele é praticamente todo mecânico e ele não tem exaustor, que é a famosa ventoinha. Normalmente esses aquecedores têm o acionamento da faísca, né? E a consequente chama causadas por ou acionadas por uma pilha. Eles têm uma central eletrônica, que nós chamamos de UCE, ou UC para alguns, né, que é uma unidade de controle eletrônico. Isso é movimentado por pilha, tá? E já começamos aqui a falar de coisas importantes. Essa pilha, ela não é só utilizada para fazer faísca e causar fogo. A pilha também é utilizada para os mecanismos de segurança que esse aquecedor tem. O que eu quero dizer com isso? Depois que o aquecedor está ligado, algumas pessoas, né, alguns usuários que são leigos, eles imaginam que a gente pode tirar a pilha. Não tem como. Se a gente retira a pilha, o aquecedor desliga. Tá? Por quê? Porque essa central eletrônica, essa unidade de comando eletrônico, ela tem, além da usina, que é o mecanismo que causa a faísca, o faiscador, ele também controla normalmente uma válvula solenoide. Solenoide é o nome técnico para a mola, mas a gente normalmente utiliza o nome solenoide para o conjunto de mola, eixo, o pistãozinho e mais o vedante e a bobina que acionam, né, que a gente transforma em registro de abertura rápida para gás. Então, solenoide, uma bobininha que abre e fecha o gás. A pilha comanda essa bobina. Então ela inicia normalmente com um piloto ou uma chama com uma intensidade menor, que trataríamos como piloto, e junto com uma faísca, e aí tem um sensor, tudo isso está ligado ao CE, né? E o aquecedor liga o fogo. Como ele tem uma serpentina, nós tratamos aqui, né, de aquecedores instantâneos, tá? Aquecedores de passagem. Por que instantâneo? Por que de passagem? Porque ele não acumula água quente, ele aquece a água que está passando. Então a água que está circulando, ela aquece instantaneamente, ou aquece na passagem, por isso que o nome é aquecedor instantâneo ou aquecedor de passagem, certo? Falando do digital, é a mesma coisa, ele tem uma serpentina também, mas ele tem
todo o esquema de funcionamento gerenciado por uma placa de comando. Agora não é o que a gente chama de unidade de comando, na realidade ele tem uma placa, tá? E é uma placa complexa, é um mini computador, não deixa de ser um mini computador, e essa placa ela gerencia todos os equipamentos que estão embutidos no nosso aquecedor, porque o aquecedor ele começa por uma coisa mecânica simples, que é uma serpentina metálica onde o fogo faz contato e aquece a água. Mas, para que esse aquecedor funcione, nós temos que ter uma peça que percebe que tem água passando, nós precisamos ter uma peça que mede a temperatura dessa água, nós precisamos de uma peça que faça faísca, nós precisamos de uma peça que abra e feche o gás, nós precisamos de uma peça que, além de abrir e fechar o gás, que ela controle quanto de abertura nesse gás para chegarmos na temperatura. Que essa é a maior diferença entre o aquecedor digital e o aquecedor mecânico. O aquecedor mecânico, uma das características dele é que quem comanda a intensidade de chama sou eu, né? São vocês, o usuário. É igual a boca do fogão. Mais fogo, menos fogo, o controle é manual e não tem variação durante o uso. A variação a gente até consegue colocar às vezes com um pouco mais de água, um pouco menos de água. Mas o mecânico é assim. Eu costumo dizer que o mecânico ele é um pouco burro, né? Não é ofensiva a minha frase, mas é porque, coitado, fomos nós que produzimos ele. Mas o mecânico ele não tem vida própria, tá? Ele não pensa. O digital tem essa grande diferença. No digital, a gente escreve a temperatura de água do banho e aí ele administra isso. Ele tem um cérebro programado por nós, né? Tem um chip e ele busca sempre a temperatura. Então, a grande vantagem de um aquecedor digital em relação ao mecânico, poderíamos dizer que é a economia de gás, por exemplo, tá? Porque a gente digita a temperatura do banho e ele busca automaticamente. Quando a água está um pouco mais fria ou em outro momento um pouco mais quente, isso acontece em função da variação do clima, né? O ambiente influi na temperatura de água que chega nele. Então ele em determinado momento precisa de mais potência, outros momentos ele precisa de menos potência. O digital tem essa autonomia, ele busca essa temperatura. Então qual é a grande vantagem do aquecedor digital? É o fato de não precisarmos de mistura, por exemplo. Tá? Tem um conjunto misturador lá no banheiro, a gente não vai eliminar o misturador, em algum momento ele pode se fazer necessário. O uso simultâneo. No aquecedor mecânico não existe o uso simultâneo sem que aconteçam diferenças de temperatura ou de volume de água. No aquecedor digital, sim, é o único jeito. Inclusive o eletromecânico, aquele que tem exaustão forçada, mas tem a máquina do mecânico, não consegue fazer o uso simultâneo, 1, 2, 3 pontos, com conforto, com inteligência. Não tem jeito. Por quê? Porque a chama dele é fixa. Abriu a torneira, ele tem uma potência, um fogo e uma temperatura. Se abrir uma segunda, ele vai dividir a água ou vai reduzir a temperatura. Tá? Então, essa é uma diferença importante entre aquecedor mecânico e aquecedor digital.